geral com 2e.com.br. Notícias, empresas de Montenegro e o aplicativo para comprar e vender produtos e serviços. E hoje estamos aqui com o professor Ricardo Agádio Kremer, presidente do Movimento de Preservação do Patrimônio Histórico de Montenegro, e nós vamos falar do projeto de educação patrimonial de Montenegro. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal que está aí nos assistindo. Bom dia em especial o Gelson, que também faz parte do nosso movimento, né? Nós temos aí em Montenegro o movimento de preservação do patrimônio histórico e cultural, né? Já tem 41 anos de história, né? Surgiu aí por conta aí do processo aí de restauro aí da Estação da Cultura, né? E a gente vem trabalhando aí com pessoas voluntárias. Nós reunimos uma vez por mês, todas as primeiras segundas-feiras de cada mês. A gente tem alguma atuação aí, publicação nas redes sociais, quem quiser nos acompanhar. E o Gelson é um dos fundadores, quase, né, Gelson? Faz tempo que você nos acompanha aí. Na realidade, eu me envolvi, né, com essa questão quando o Pedro Biller lançou o projeto de restauração, né, da Estação da Cultura lá no Clube Rio Grandense, né, isso há 40 anos atrás, né? Uhum. Então eu estava lá nesse evento, onde ele lançou esse projeto, e eu me entusiasmei, né, por esse projeto, e estamos até hoje, né, nessa lida. A gente tem, claro, daí em função da necessidade aí de ter um CNPJ também para receber o patrimônio da estação. Então o movimento foi criado, né? Não sei se exatamente por isso, com essa única finalidade, com certeza não, mas ele acabou recebendo então em comodato aqui toda essa área aí de 4 hectares que compõe o complexo da Estação da Cultura. Segundo o relato do Pedro Biller, agora nessa última reunião que ele teve aí conosco, né, ele falou que o movimento como entidade foi nessa época, e uma das finalidades era realmente receber, né, a estação, né? Exato, então isso tem, claro que daí o movimento não se restringe à estação, embora a estação seja talvez um marco, claro, que tem ajuda a EFICA como produtora cultural, que viabilizou os recursos, né, e acompanhou os projetos, o município que depois tornou-se parceiro nessa gestão deste espaço. A gente continua querendo melhorar isto. A Copesul, depois hoje, a Braskem. Isso. Então esses são passos de uma história, claro, que com o movimento não se restringe à estação. Então a gente tem também uma inserção nos conselhos municipais. Nós estamos aí com muita coisa assim, inclusive judicializado, né? Porque Montenegro é um dos poucos municípios que não tem lei de preservação de patrimônio. Podemos dizer que Montenegro é uma cidade sem lei? Sem lei para o patrimônio, né? A gente tem uma única lei de 2000, da época ainda a prefeita Madalena, mas que nunca foi regulamentada, nunca foi criado o conselho, então ela acabou sendo inócua. Nós queremos uma lei que preveja um Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, que preveja um rito de tombamento de prédios ou de preservação daquilo que não for tombado. A gente faz um inventário e guarda para a memória, né? Não necessariamente a pessoa que tem uma casa antiga, ela vai ter que preservar tal e qual e intocar a casa. Não, a casa pode ser usada, ela pode ser modificada, desde que preserve algumas características e se faça um inventário. Esse é o processo que todo mundo civilizado faz. Montenegro não tem esse processo regulamentado, e também não temos nenhum fundo, né, que possa ajudar, né, esses proprietários desses bens para fazer a preservação. Assim como também dentro do plano diretor, a gente não tem nenhum instrumento, né, que possa vir em auxílio nosso. Então a gente tem uma luta constante na questão da legislação, na questão da fiscalização, na questão da provocação do poder público para que ele faça pelo menos aquilo que é do poder público, que ele conserve. Nós temos aí, a estação precisa
dê um cuidado, né? O Palácio Rio Branco precisa ser cuidado e não pode deixar de ser o palácio e ser qualquer coisa, né? Um museu, sei lá, já temos vários museus em Montenegro que estão subutilizados. Então, nós queremos uma discussão sobre o Palácio Rio Branco e também a orla do rio, né? O rio Caí, né? É riquíssimo. Montenegro tem essa riqueza. O cais. Exato, e o rio, e tem o cais, né? E tem todo o contexto histórico ali e que a gente não nem enxerga, né? Por isso é que a gente está entrando agora, este ano, 2023, com uma outra proposta de começar a fazer educação patrimonial. E nós achamos que as crianças, né, principalmente, né, o pessoal, a juventude, que não viveu aquele período quando o patrimônio surgiu como movimento há 40 anos atrás, eles não têm essa compreensão da importância da preservação da história. Então a gente precisa resgatar isto. Claro que o ideal seria o município assumir isto e transferir isso para dentro das escolas. Mas a gente tem dificuldade nesse ponto. Então nós estamos, por iniciativa do movimento, que é de um grupo de pessoas voluntárias, e nós vamos fazer a publicação de uma cartilha de educação patrimonial para ser levada para as escolas e trabalhada com os alunos em projetos de educação patrimonial. É interessante essa questão da educação patrimonial, que quando as pessoas não conhecem, né, o que é um patrimônio histórico, né, para que ele serve, normalmente elas dizem, não, vamos desmanchar essa casa velha e fazer uma nova. Sim, não agrega nada. A pessoa precisa olhar, né, e precisa valorizar. O Montenegro hoje está fazendo este ano 150 anos de emancipação política. E nós temos aqui, acho que uma das cidades mais ricas, com certeza, uma das cidades mais ricas no estado em história. Ontem nós tivemos uma reunião com uma das empresas que vai nos auxiliar nessa empreitada, eles vão patrocinar a cartilha, é um dos patrocinadores, e fomos lá para uma reunião de meia hora, acabamos ficando 2 horas lá falando e comentando, e aí, claro que uma história puxa outra, as pessoas ficaram assim, boquiabertas em descobrir, né, por exemplo, por que todos os imigrantes vinham aqui para Montenegro? Pois é, meu avô que é de Caxias passou em Montenegro. Ficou aqui, desembarcou. O cara que é lá de imigrante veio em Montenegro. Aí o historiador que estava conosco, não, é que de fato o último ponto mais próximo navegável que a gente tem aqui, a partir de Porto Alegre, tanto na seca quanto na enchente, é o cais de Montenegro. Então a opção de trajeto dos imigrantes era para Montenegro, que era certo que eles podiam desembarcar. E aí coisas assim... voltando no tempo, o único meio de transporte que se tinha era o pluvial. Né? Sim, e daí tu vai lá na Europa marcar uma viagem para cá, e se pegar aqui um tempo de seca, tu não consegue chegar a Taquari, né? Porque o rio não é navegável, mas até Montenegro é possível. Sim. Então a opção é sempre Montenegro. Então aqui desembarcou imigrante para colonizar toda essa região aqui. E é um lugar assim hoje que está... Inclusive a serra, né? Inclusive a serra. Exato. E subiam pela estrada, pela picada Buarque de Macedo. Buarque de Macedo, que é a rua... muita gente não sabe, né? Que a rua Buarque de Macedo vai até Caxias do Sul. Sim, ela segue, e inclusive dentro do percurso urbano de várias cidades aqui. Eu tenho um amigo meu que mora em Barão Velho. O endereço dele é Buarque de Macedo, número 3.114, acho que é. Né? Porque é Buarque de Macedo, ela continua sendo Buarque de Macedo. Garibaldi, nós fizemos uns anos atrás um evento, trouxemos aqui o secretário de turismo de Garibaldi, ele colocou todo o trabalho que eles estão fazendo lá em Garibaldi, para preservar o casario que fica na Buarque de Macedo, que é essa mesma Buarque de Macedo que começa aqui. Só que para nós aqui é uma rua comum, né? Porque as pessoas não tiveram essa oportunidade de conhecer a história. Sim. E é isso que a gente está tentando fazer. As pessoas que não valorizam, né, a preservação do patrimônio histórico,
a gente poderia usar aquela frase de Jesus Cristo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? Então, o problema sempre é a ignorância, né, o professor? Usando de novo São Paulo, então, né? Como é que vão saber se ninguém lhes diz, né? Então a gente precisa dizer isso para as pessoas. Olha, eu acho que, inclusive, você, GG, que é da nossa turma, tem experiência disso aqui no bairro Ferroviário, né? Quer dizer, quando a criança, o aluno olha assim, ó, quem mora lá em casa? Ah, minha avó. Pergunta lá as histórias, aparece muita história bonita, né? Isso precisa ser resgatado e nós queremos deixar de presente para a cidade o registro de vários projetos, com resgate de várias histórias e deixar isso nos nossos museus. Nós temos hoje 6 museus em Montenegro, né? E eles vão guardar essa história. Então nós temos que juntar ela, né? Organizar, divulgar e deixar acessível para as pessoas. E o projeto, então, de educação patrimonial, ele vai acontecer nas escolas? Nós estamos agora na fase, já fizemos um primeiro contato com algumas escolas, né, da rede municipal, estadual e particular. Isso foi em dezembro, né? Agora, no início do ano letivo, nós vamos estar aí com essa cartilha em mãos. E a proposta nossa, então, é assim, ó, a escola lá do bairro Germano Henke. Quem é que é o professor de história lá? Quem trabalha lá? Quem tem interesse nessa área? Bom, vamos fazer um projeto. Que projeto? Vai ser fotografia? Vai ser um documentário? Vai ser um inventário dos bens lá, históricos que tem no lugar? Porque não precisa ser coisa de 200, 300 anos, né? Naquele bairro ali, quem é que... As casas mais antigas ali, quem são? Conversando com alguém ali, diz assim, minha avó foi a primeira moradora do bairro. Então vamos perguntar para ela como é que era o bairro antes de se tornar um loteamento popular, né? E assim também as manifestações culturais que tem ali, tudo tem uma história da associação, tem projetos que aconteceram ali, fotografias de pessoas que tem ali. Então tudo isso pode ser alvo de um projeto de resgate feito pela escola. E aí nós do Movimento Patrimônio, nós não somos todos voluntários, mas somos, de certa forma, especialistas em alguma coisa, né? Tem o pessoal que é mais chegado à produção audiovisual, tem o pessoal que é mais ligado à pesquisa histórica, tem o pessoal mais da imagem. Então a gente pode fazer uma assessoria para esses projetos. Então, esse é o nosso objetivo. Estar disponíveis para ir na escola, conversar com os professores, né, precisar conversar com os alunos também e orientar aí a elaboração de projetos em todos os bairros, né, que vão resgatar um pouco da história dos 150 anos de Montenegro. Então, nas rede pública, estadual, municipal e particular. Sim, nós conversamos aí muito com o seu Lório ali no Colégio Sinodal Progresso, né, ano passado, então fomos muito bem acolhidos. Conversamos ali no colégio, no Instituto São José, também ali com a equipe diretiva. Então, assim, tem boas perspectivas, né? Falamos ali no São João com a professora de artes, a professora Josi, né? Conversamos com a SMEC aí para então ter o acesso aí às escolas municipais. Então estão todos assim no aguardo então agora do reinício das aulas, e junto a isso então que a gente crie vários projetos de educação patrimonial. Possivelmente no final do ano a gente pensa em fazer então uma amostra desses trabalhos, né? Inclusive nós estamos vivendo um momento histórico da nossa cidade, né? Agora, exato, dia 5 de maio de 2023, nós vamos comemorar 150 anos de emancipação política do nosso município. O sesquicentenário, né? Nós já tivemos o centenário, e agora já estamos no 150. Eu tenho vaga lembrança do centenário, né? Espero deixar algumas coisas registradas do sesquicentenário para que quando tiver o bicentenário a gente tenha o que mostrar, né? Nós, não sei se eu estarei aqui, mas que as pessoas possam olhar e ver aquilo que a gente construiu, né? E aí nessa linha então vai um pouco
precisamos aí da ajuda aí dos professores, da comunidade escolar, né, possivelmente os pais. Então vamos trabalhar isso aí, vamos olhar aquilo de bom que tem a nossa cidade. E não precisa ir muito longe, é só olhar em volta, né? A gente sabe que as próprias escolas, nós temos escolas aí que têm mais de 100 anos de vida, né? Então isso já é uma história, né? As histórias da minha escola, né? Isso é importante para mim? Bom, isso é importante, é um patrimônio. Então vamos valorizar e vamos guardar isso aí, e deixar disponível para as pessoas conhecerem. Então esse projeto, então, aqui diz material didático. Então, essa cartilha será material didático desse projeto, então, de educação. Exato. E também, eu sou professor de História, nos livros didáticos já tem muito material, né? As crianças que agora vão para o 6º ano, né? No 6º ano tem lá o primeiro capítulo do livro didático, já fala patrimônio. O que é o patrimônio cultural, o que é o patrimônio histórico. E Montenegro tem ainda o patrimônio natural, né? Que dentro da nossa legislação que a gente prevê, se pense na preservação dele. Que nós temos o rio aqui, temos o Morro São João, e muitos arroios aqui são patrimônios naturais também, né? Porque assim, a nossa história, vamos falar um pouquinho da história do Brasil, né? Iniciou, né, aqui essa parte escrita, vamos dizer assim, né? Que tinha a parte dos índios que não tem nada escrito, só nas pedras, né? Nas rochas, né? Então tinha os índios, depois vieram os portugueses, né? Depois vieram espanhóis, depois veio o mundo inteiro para cá, né? Trouxeram os africanos. Então, na realidade, nossa história registrada, né, a partir de 1500, apesar que tem a história antes, que é dos índios. Sim. Né? Mas, então, a nossa história, esses dias eu estava pensando sobre isso, professor, a nossa história e depois, quando chegaram, por exemplo, que nem na nossa região, aqui tem imigrantes alemães, né? Tem os alemães. Tem os italianos, né? Uhum. Então, foi a grande parte, né? E tem os escravos, né? Que vieram na escravidão, os africanos. Então, assim, eles perderam sua história, né? Aquela história que veio da Europa de lá, muito se perdeu aqui quando chegou aqui no Brasil, né? Sim, e muito se preservou também, porque às vezes alemães têm vindo para cá para saber como é que é tal costume, tal tradição, na questão da linguagem, como é que vocês falam aqui, porque lá na Alemanha mudou, mas os que vieram de lá continuaram preservando aqui. Interessante isso. Sim. Mas aqui, Montenegro é uma riqueza fora de série. Né? Você falou, nós temos os índios, né? E a presença indígena é muito forte. O nosso Ibiá, o Ibia, né? Que seria o correto. O Caí, aqui caminho do rio. Da região do Maratá, eu tenho uma chacrinha no Itacolomê. Então, a indígena, os nomes dos lugares aqui, eles têm muito disso. Depois tem a questão dos negros. Os negros nós temos aqui, inclusive nós vamos conversar sobre isso também, isso é patrimônio. A Sociedade Floresta aqui é centenária e é uma das primeiras do Brasil e, se não me engano, a segunda do estado. Né? E tem uma história muito bonita, né, de cultura, preservação da cultura africana. Deveria ser já tombada ou considerada como um patrimônio histórico-cultural. Temos também aqui o Museu Histórico, né, do Kauer, do alemão. Aí tem os lusos têm o Grupo Herança, né, que tem toda essa cultura que preserva, que busca. Aí tem os alemães, né, aí preservados ali uma parte no Memorial do Imigrante Alemão, ali do Eduardo Kauer. Mas tem também depois, tem os italianos, né, que participa do movimento, o Sr. Ronaldo aí, que é da comunidade italiana de Montenegro. Então a gente tem, poxa, tu vê quanta diversidade cultural. E os museus,
um dos lugares para olhar isto é o museu, o Memorial do Imigrante Alemão, ali na Via 2, lá na Timbaúva, que é o Eduardo Cal, ele é particular, né? Ele, por esforço próprio, busca, vai atrás, conseguiu constituir aquele espaço. Nós temos aqui na Estação da Cultura 4 museus aqui, né? É o museu, o Arquivo Histórico, né? Que infelizmente está fechado, né? Então não dá para a gente mandar as pessoas visitar, porque é uma briga nossa também, né? A administração municipal não tem muito esse apreço pelo patrimônio, então deixa que, por exemplo, chova para dentro e não possa se visitar nem o museu e nem o arquivo por falta de manutenção. Vamos ver se este ano sai alguma coisa, né? Mas o Arquivo Histórico, que guarda a documentação histórica do município, tem o Museu da Anice Antonieta Schiller, né? Que é ao lado, é o Museu Histórico, que também está com as visitas limitadas por causa de problemas de estrutura. Mas a gente tem ali na estação, no prédio principal, o Museu de Arte. Seria interessante agora, já que nós estamos no aniversário de 150 anos de Montenegro, colocar, né, essas informações à disposição da comunidade. Há uma movimentação no sentido de que durante o ano se faça então o telhado do museu para que ele possa de novo ser visitado. Tá? Mas para o aniversário não vai dar mais tempo, né? Já não dá, porque o aniversário é em maio, né? Então já, infelizmente, é isso. Então, no aniversário de 150 anos de Montenegro, o Museu da História de Montenegro vai estar fechado. Vai estar fechado. Mas tem o Museu de Arte. Né? O Museu de Arte, então, é uma das poucas cidades do estado que tem Museu de Arte, que tem uma série de requisitos para constituir um museu de arte. Então, nós temos expositores aqui que expõem na Europa e expõem aqui. Poxa, isso aí não é para qualquer cidade que tem essa capacidade. Mas, também, vou te dizer, as pessoas que vão lá visitar não podem ter problema de mobilidade, porque tem que subir escada, e o elevador está estragado há alguns anos também. Então, de novo, a gente vê o descaso da gestão municipal com a questão uma coisa que histórico. Agora, falando sobre isso, a questão da acessibilidade, eu lembrei, tem o museu, tem a museu virtual, né? E tem também o museu digital. Digital. Porque todas as são... Também não está funcionando. É um outro problema. E daí é o seguinte, ó, veja bem, se tivesse funcionando um museu digital, até a questão da acessibilidade estaria resolvida. Ele poderia acessar virtualmente. Ele tem hoje, o que é o museu digital? É um projeto de assim, visionário, parece que o cara é meio... Não, é um cara de visão, né? É o Kevin. Ele construiu um projeto dentro com a empresa dele de digitalizar as imagens que estão no museu histórico. Então aquela foto assim no papel está lá, que pode chover, pode molhar, pode rasgar, pode lá, emprestar para alguém e depois não voltar. Perder, não, ele digitalizou 20 e tantas mil fotos. E o que eu lembrei agora foi exatamente isso, professor. Todas aquelas obras de arte poderiam ser digitalizadas. Exatamente. E teria acesso também ao Museu de Artes digital. O processo começou, se digitalizou 20 e poucas mil imagens, fotografias e alguns documentos. Mas a ideia é que tenha uma continuidade para todas as obras, né? E que isso esteja de alguma forma disponível, talvez na internet. Aí tem uma questão jurídica para ver, por questão de direitos autorais. Sim. E tal. Quer dizer, tá a foto ali do meu pai lá e eu não queria que tivesse, a foto é minha, né? Pode, não pode? Se ela está no museu, ela já é já é pública. Aí mas é uma discussão para fazer, sim, regulamentar. Sim, daí com o jurídico. Daí. Mas hoje a gente não tem isso ainda porque esse acervo está em 2 computadores que estão dentro do museu, então também o acesso é restrito. Né? Então, mas o que a gente está... E tem o museu, para fechar então a história dos museus, tem o Museu do Brinquedo, né? Que o Júlio... Júlio Correia.
Correia criou, e esse também ele ainda está em estruturação, mas ele já pode ser visitado. Mas as visitas, como ele não está a pleno funcionando, esses museus, então a gente também se coloca, então, já que os mentores desses museus, eles fazem parte do movimento patrimônio, a gente tem uma boa relação com essa turma, a gente então também pode fazer o meio de campo, né? Ah, minha escola quer conhecer as fotos do Museu Digital. Bom, não está aberto, mas daqui a pouco a gente consegue, através do Kevin, né, fazer com que de repente se leve algumas imagens para a escola conhecer, ou se traga os alunos em algum horário pré-agendado para chegar até o computador ali onde tem as imagens e olhar. Uma coisa aqui que eu vi agora aqui olhando no projeto aqui da educação patrimonial, achei interessante aqui a possibilidade da criação de exposição dos trabalhos nos 150 anos de Montenegro. Interessante, né? Nós vimos na história de Montenegro, nos 100 anos, a gente olhou, fez um evento uma vez chamado a Festa da Laranja, que sempre tinha muita exposição de trabalho de alunos. Então a gente está vendo como é que isso vai andar, porque a gente não tem também um cronograma do município dos 150 anos. Não tem um cronograma ainda? Eu não vi, pelo menos. Assim, estamos em fevereiro e ainda não tem. Então, possivelmente, dentro das exposições, acredito que tenha espaço para a gente inserir uma exposição de trabalho dos 150 anos. Se isso não for através da programação do sesquicentenário oficial do município, nada impede que a gente, lá no final do ano, como tem a Mostra Tec, como tem as feiras de ciência das escolas, a gente faça aí uma feira de ciências ou uma mostra de trabalhos, né? E o que a gente está ideando, e a conversa com os museus é esta também, é de que aquele documentário que os alunos produziram lá na escola X do seu bairro, entrevistando o primeiro morador, filmando as primeiras casas, né, digitalizando aquelas imagens, as fotografias, que aquilo também vai compor, então, o acervo desses museus. Sim. Então, para que daqui a pouco, daqui a 10 anos, a pessoa quer conhecer a história do meu bairro, entra lá no Museu Digital, vai no museu, olha, tá aqui, ó, as fotos aqui, que é resultado daquele trabalho dos alunos lá no 150 anos de Montenegro. Sim. Então, isso também nós vamos ver a forma como vamos fazer isso. É claro que nós trabalhamos, o movimento é totalmente voluntário, e então nós vamos precisar muito da cooperação dos professores. O que também é positivo, porque daí nós vamos ter sempre projetos feitos em parceria com a participação dos professores. Então nada vem assim pronto, pacote fechado. Nós vamos construindo ao longo da caminhada. Sim. Então interessante, né, a gente levantar, né, esse debate aí, fazer esse debate com a comunidade, né, e também buscar parcerias, né? Parcerias. Tu sabe que essa busca de parcerias ela é extremamente produtiva, né? A gente consegue fazer a conscientização, a gente consegue descobrir coisas interessantes. Nós fomos agora ontem na reunião que tivemos lá com uma empresa aí que tem um forte acento aí na questão germânica. Conversamos, já se pensou em organizar algum projeto para o bicentenário da imigração alemã, que é 2024. 2024. Sim, o ano que vem já temos uma outra comemoração importante, 200 anos, né, da vinda de alemães, os imigrantes a vir para o Brasil. E essa empresa tem interesse em fazer isto, que tem ligação com a história da empresa. Então já se pensa, já está se elaborando alguma proposta já para o ano que vem. Sim. Então tu vê que a questão patrimonial é bem dinâmica, né? Sim. Bom, esse é um assunto infinito, né? A gente não consegue esgotá-lo, né? Então eu já vou deixar a princípio pré-agendado aqui com o professor Ricardo, né? Para o dia 7, né, de fevereiro, né? A princípio, vamos confirmar, né? Eu acho que eu até ia sugerir, GG, dia 7 a gente já vai ter possivelmente o
o rascunho, chama o boneco, né, da cartilha de educação patrimonial. Podemos então apresentar. E aí a gente já tem, dia 7, talvez já temos algum contato já com uma escola feito, e a gente já pode desdobrar isso aqui, talvez possa trazer junto mais alguém que está na coordenação do projeto. E as pessoas aí que estão nos assistindo também, se quiser colaborar, né, coloca aqui seu WhatsApp aqui, né, seu nome, que a gente pode também entrar em contato. As pessoas que quiserem participar. É muito importante, né, a comunidade, as pessoas que conhecem a história também quiserem contar a história. Né? Contar a história, ou ajudar a fazer a história. Inclusive nós brincamos ontem, né, acabamos reunindo a turma ali, professor aposentado, né? O pessoal assim, tudo aposentado, mas que não parou de trabalhar. Então daqui a pouco tem alguém que diz assim, eu gostaria de ajudar no projeto lá, eu tenho interesse na história do meu bairro e eu queria ajudar lá o professor, aqueles alunos a buscar, fazer material, né? Sim. Então todo esse trabalho voluntário que nós fazemos, ele está sempre aberto a pessoas que queiram ajudar. E tem, né? Como tu falaste dessa empresa aí parceira, tem também outras histórias aí, né, empresariais também, né? O frigorífico Renner, sim, a Frango Sul, que agora é JBS, né? A Tanac, né? Tem várias empresas aí também. Tanino Mimosa. Tanino Mimosa, que já também fechou, né? Então, alguém conhece aí alguma história dessa, queira participar, colaborar, né? Sempre bem-vindo. Bom, então, nosso vídeo já tá ficando longo e nós vamos depois fazer tipo podcast, né? Nós vamos divulgar esse vídeo aí inteiro e depois a gente vai cortar aí algumas partes, né? Para que facilite as pessoas de estarem assistindo. Nós queremos agradecer ao professor Ricardo Agádio Kremer por mais uma vez ter colaborado conosco, né? E com a divulgação da nossa história de Montenegro. Eu que agradeço, né? Então, muito obrigado, né? A gratidão é importante, né? Porque a gente faz as coisas com a ajuda dos outros, né? E nosso movimento agradece muito essas oportunidades de divulgar nossas ações e de convidar as pessoas a somarem junto com a gente. E nós, a partir de março, reiniciamos as reuniões normais, as ordinárias, toda primeira segunda-feira do mês, à tarde, 16h30, na Estação da Cultura. Então, todos são muito bem-vindos. Muito obrigado a todos. Tchau!